Algumas mulheres dizem que ter o poder em suas mãos é o poder de escolher sobre a sua vida, de dizer o que fazer e o que não fazer. Mas quando eu escolho temer a Deus, eu entrego esse poder ao Pai e digo: Senhor, me direcione para decidir sobre a minha vida. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos dar início a uma nova série para refletirmos do amor de Deus sobre a nossa vida e o quanto Ele deseja que nós sejamos transformadas pela Palavra do Pai. E diante do contexto de transformação, muitas de nós colocamos diante de Deus gavetas da nossa vida. E essas gavetas são guardados sentimentos e áreas da nossa vida. E muitas vezes falamos assim para Deus: Deus, eu vou abrir esta gaveta da minha vida, esta área da minha vida, mas nesta eu vou resolver da forma como eu imagino. E vou decidir a partir do que os meus pensamentos, do que eu tenho visto numa sociedade, do que eu tenho aprendido na escola, do que eu tenho aprendido entre os meus amigos. Mas em algumas outras gavetas, Senhor, esta eu entrego a Ti, esta eu quero ouvir a Tua voz. E neste abrir e fechar de gavetas da nossa vida, escolhendo qual obedecemos e qual nós decidimos por conta própria resolvê-las, é o que nos faz viver em algumas áreas prósperas e algumas outras áreas não prósperas. Por quê? Tudo que envolve a vontade de Deus e a obediência da nossa parte para com esta vontade nos faz prósperas. Pode até não parecer prosperidade aos olhos de uma sociedade, mas diante de Deus, Ele diz que nós somos bem-aventuradas por obedecer. E obedecer a Deus é dizer que o tememos. E num livro que chama Movido pela Eternidade, de John Bevere, ele diz que precisamos fazer a nossa vida valer a pena aqui e na eternidade com Deus. E num dos capítulos deste livro, ele descreve de uma forma muito clara o que é temer a Deus. E diz assim: temer ao Senhor é honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Então, quando eu abro uma gaveta da minha vida e digo que é aquela, eu não quero que Deus toque, significa que eu não estou desenvolvendo na minha vida o temor a Ele. Eu não estou honrando, não estou valorizando, não estou estimando, não estou respeitando. E ele continua na sua descrição: temer ao Senhor é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. O que é importante para Ele é importante para mim. O que não é importante para Ele não é importante para mim. Quando o tememos, trememos diante da sua palavra, o que significa obedecer-lhe imediatamente. Mesmo quando não nos faz sentido, quando dói, quando não vemos os benefícios. E fazermos tudo para o cumprimento da sua vontade. Desse modo, podemos dizer que sim, a manifestação do temor do Senhor é a obediência à sua palavra, aos seus caminhos, às suas leis. Então, temer ao Senhor é tudo isso. E quando eu mergulho nesta verdade, eu digo: Deus, todas as gavetas da minha vida estão abertas para que o Senhor tome posse e me direcione o que fazer. E vou obedecê-lo imediatamente, mesmo que naquele momento possa doer. E quando nos permitimos e nos envolver nessa verdade, eu começo a dizer que a palavra de Deus, ela é viva na minha vida e eu quero fazer parte desta palavra. E no livro de Lucas, no capítulo 10, fala sobre a parábola do bom samaritano. E nesta palavra nos ensina de servir ao próximo em obediência ao mandamento de Deus para a nossa vida. E diz assim a partir do versículo 25 do capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui é um homem que conhecia a palavra de Deus, assim como eu e você lemos, desfrutamos, ouvimos devocionais,
Mas há momentos da nossa vida de questionamentos diante de Deus, e este homem fez um questionamento, mas para tentá-lo. Isso é algo que nós não podemos fazer. Questionamos muitas vezes para entender como proceder de forma temente a Deus. E Jesus então responde a ele no versículo 26. O que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui é um ensinamento de Deus, aquele homem já conhecia este ensinamento. Então o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Há um versículo no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em tudo que está cheio o nosso coração nos direciona nas nossas decisões. Se o meu coração estiver cheio de raiva, as minhas decisões serão pautadas da raiva. Se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, as minhas decisões serão pautadas na palavra de Deus. Então, o que ele diz aqui é exatamente isso, que eu preciso amar a Deus de todo o coração, ou seja, de toda a verdade de Deus, de toda a verdade da palavra, de todo o ensinamento, de toda a reverência, como nós lemos, de todo o temor, reverenciando, honrando, obedecendo, sem questionamentos. E ele continua, de toda a tua alma, que são os nossos sentimentos, tudo que está cheio, nosso ser, do Espírito Santo de Deus e de todas as tuas forças. Porque há momentos que as nossas pernas podem cambalear devido às decisões que nós precisamos tomar. Mas o Senhor diz: enche de toda a força. Há um outro versículo da palavra de Deus que diz: quando eu estou fraco, forte sou, porque o Senhor está em mim. Ele é a minha força, Ele é a minha rocha. E então eu o amo desta forma. E ele diz: todo o teu entendimento. Que entendimento? Na palavra do Senhor. E Jesus então responde assim a este homem no versículo 28. Faze isso e viverá. Então, se eu viver dessa forma, amando a Deus dessa forma, eu viverei o reino de Deus e, consequentemente, a vida eterna, porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e aprendi e pratiquei a viver conforme a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós queremos nos justificar, dizendo que fazer a vontade de Deus, ela é fácil quando a circunstância me convém a isso. A questão é quando a circunstância não está de acordo, não está confortável a mim, e eu digo: será mesmo que eu consigo viver na obediência a Deus? Então este homem diz assim, querendo justificar-se: e quem é o meu próximo? Quem é que Deus quer que nós sirvamos com todo este amor em Deus? E Jesus então responde esta pergunta através de uma parábola, e o Senhor, a partir do versículo 30, diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, qual era um homem do povo de Deus? Conhecia a Deus e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Essas duas pessoas descritas nessa parábola, tanto o sacerdote quanto o levita, eram homens que tinham essas funções. E se tinham essas funções de sacerdote, que era aquele que intermediava o povo com Deus, e o levita, que era aquele que cuidava das coisas do templo, cuidava das coisas de Deus, eram homens da mesma linhagem, de mesmo contexto de nação daquele que estava ao chão. Mas acontece que esses dois homens que eram, vamos considerar assim, próximos daquele que estava caído, se negaram a ajudar. Então, quantas vezes nós nos negamos a ajudar aquele que está ao nosso lado? Por quê? Porque ele está
ferido, ele está doente, ele está amargurado. As dores que ele tem, as feridas que ele tem, elas podem ter um cheiro tão desagradável a nós que nós preferimos passar de largo, ou seja, não prestar socorro a estas pessoas. Que socorro? Um socorro de um bom conselho, um socorro de estender às vezes a mão realmente financeiramente, ou de um abraço. Então, quando Deus te pede para ir até este próximo e você nega, como assim fez esse sacerdote e esse levita, significa que você não está temendo, você não está amando a Deus de todo o teu coração, nem de toda a tua alma, nem de toda a tua força, nem de todo o entendimento. Por quê? Porque você não fez pelo próximo o que Deus pediu para você fazer. Porque amarás ao seu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso estender a mão quando Deus direciona, quando Deus te conduz a passar por uma situação, por algo, e Deus diz: você é um instrumento de ajuda, de estender a mão a essa pessoa. E estes dois homens assim não o fizeram. E os três eram do mesmo contexto de entendimento da palavra de Deus, mas recusaram-se a viver a obediência, recusaram-se a temer a Deus. Por quê? Porque não suportaram a ferida do próximo. Então pense naquela pessoa que Deus tem colocado no teu coração para que você estenda a sua mão, seja o estender a mão, de fazer um bolo para levar essa pessoa, de uma ajuda financeira, por exemplo, devido à necessidade dessa pessoa, de uma palavra de ânimo, de um abraço, de dizer estou aqui, de enviar uma mensagem curta, mas poderosa, de dizer Jesus te ama, Deus te abençoe, estou aqui, quando precisar é só me chamar. De ouvir em seu coração a vontade de visitar alguém e você diz deixo para amanhã, e quando chega o amanhã ele se torna tarde. Então quando Deus te fala, vá até aquela pessoa, mesmo que as feridas daquela pessoa não cheiram bem, porque são feridas profundas que não estão cicatrizando, porque precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra da verdade de Deus. Obedeça e vá até esta pessoa. Não seja como este levita, que tinha o dom, tinha a habilidade de cuidar das coisas de Deus, mas escolheu o que ele queria cuidar. Cuidava daquilo que estava limpo, mas daquilo que estava caído ao chão, daquilo que provavelmente daria muito trabalho a ele rejeitou. Não seja como esse sacerdote, que é um instrumento de levar as pessoas até Jesus, mas somente aquilo que era mais fácil para ele, daqueles que já tinham mais ou menos o entendimento da palavra de Deus. Mas aquele que estava caído ao chão, que daria também um certo trabalho para levantar este homem, para curar as feridas, ele se recusou porque deu prioridade, provavelmente, à sua vida, porque não observou aquele homem. Quando nós priorizamos o nosso eu, recusando estender a mão ao próximo, nós não estamos amando a Deus, nós não estamos obedecendo de forma imediata. Fique com essa palavra e vamos dar continuidade ainda a algo dessa parábola para o nosso entendimento daquilo que Deus deseja que nós sejamos transformadas. Mas já comece a exercitar o estender a mão ao próximo. Que próximo? Aquele também que está caído. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.